A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 3. Diz assim: revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que eu particularmente, eu achava que as pessoas iriam voltar à centralidade das Escrituras, as pessoas iriam voltar a pregar um evangelho cristocêntrico, o evangelho hoje que há muitos anos vem se perdendo. As pessoas estão se enchendo com tudo que não presta. Todos os tipos de enlatados, principalmente aqueles que vêm de fora, né, da Europa, e vêm para o Brasil, se torna amuleto aqui para os cristãos aqui do Brasil. Né? Eles chamam de estratégias evangelísticas, mas estratégias essas que distanciam as pessoas cada vez mais da centralidade do Evangelho. Porque as pessoas, nesse momento de pandemia, ao invés das pessoas se procurarem mais a Deus, voltarem ao primeiro amor, as pessoas estão em busca de soluções. E esses ditos charlatões, né, entre aspas, pastores, entre aspas, né, ou charlatões, né, e agora não só pastores, tem vários nomes, né, bispo, apóstolo, semideus, e seja lá o que for. Muitos deles, eu não vou generalizar, mas a grande maioria deles são charlatões, são pessoas que estão oferecendo para essas pessoas aquilo que elas querem ouvir. Né? Então, as pessoas estão indo, é como se a palavra de Deus fosse uma caixinha de boas novas, no sentido de que ali ela vai encontrar respostas que vá suprir a sua necessidade imediata. Enquanto Jesus ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que da mesma forma que eu venci o mundo, vocês também vencerão. É por isso que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos número 3 ao 5, ele vai dizer, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né, conforme seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está falando, ser sóbrio. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, diz que nós precisamos viver e praticar um evangelho racional. Mas as pessoas estão em busca de resposta imediata, busca de profeta. Até. Tem pessoas que vão atrás de cultos onde tem supostos profetas que ficam fazendo adivinhações. Que evangelho é esse, meus irmãos, que nós estamos vivendo? As pessoas querem sobrenatural. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele chama a atenção dos Gálatas. Vocês que estão aí buscando o quê? Buscando sobrenatural, buscando milagres. Vocês têm que viver. Vocês têm que viver o evangelho. Pois ainda que desça um anjo do céu, diz o apóstolo Paulo, um de nós prega um evangelho que não seja este, de Cristo, cristocêntrico, que seja anátema. Mas as pessoas estão em busca de satisfazer os seus desejos. Tem alguns dizendo até que se você contrair o coronavírus, é porque você não tem fé, que o coronavírus não vai pegar em crente e salvo.
Tem um determinado lugar que eu fui visitar, você vai apertar, o irmão vai apertar a tua mão e você não aceita, dependendo de alguns lugares aí, alguns irmãos, eles ficam chateados. Você não tem fé, não? Eu ouvi isso algumas vezes. Que absurdo, meus irmãos. Essas pessoas estão sendo ensinadas verdadeiramente a palavra de Deus? Ou elas vivem no meio de fábulas? Né? Como diz Paulo aqui, desviarão, dando ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às crendices, em busca de revelações. O irmão vai revelar minha vida. Homens aí usando técnicas de hipnose ou técnicas de mágica para manipular pessoas dentro da igreja e pessoas caindo, literalmente, né? Caindo nesse golpe, caindo mesmo dentro da igreja. E pessoas que não têm discernimento nenhum das coisas de Deus, achando que aquilo ali é o Espírito de Deus, meus irmãos. Onde é que está na Bíblia isso? Isso edifica em quê? Eu ver pessoas caindo, pessoas cuspindo sangue, vomitando. Isso são técnicas, meus irmãos. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver vários especialistas falando sobre isso e repetindo o que esses charlatões estão se fazendo. Então, as pessoas hoje estão sendo enganadas porque querem, porque não buscam informação. Porque até na mídia você encontra informações das técnicas que esses caras usam. Impor a mão sobre a cabeça, a pessoa cair. A pessoa está ali envolvida por uma técnica de hipnose, a pessoa diz até nome de demônios. Eu não estou dizendo que demônios não existem. Existem. A pessoa pode ficar possessa? Pode. Mas na sua grande maioria, meus irmãos, os demônios não estão precisando nem mais fazer nada. Basta influenciar essas pessoas para que elas continuem com suas práticas, com suas mentiras, porque a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, ele gosta disso. Continua pagando pessoas para representar dentro da igreja que foi curada, que está endemoniada, usando técnica para derrubar. Eu digo que usa técnica, eu posso afirmar isso, porque eu tive uma experiência parecida e vi pessoas, amigos meus, caindo por técnicas de hipnose. E a pessoa tentou usar essa técnica em mim. Só que, para quem lê um pouquinho sobre hipnose, sabe que nem todas as pessoas são influenciadas por essas técnicas. Às vezes ele pega 10 pessoas, ele consegue hipnotizar 6, 3, 4, 5, e sempre tem algumas que ele não consegue influenciar de forma nenhuma. E eu, pela misericórdia, fui uma dessas. E eu vi amigos caindo, pessoas sérias caindo, sendo envolvidas. Técnicas de mágica para influenciar pessoas. Mas sabe por que essas pessoas são influenciadas na maioria das vezes? Porque as pessoas estão indo em busca disso, meus irmãos. Estão indo em busca. Estão indo em busca, em vez de pregar o evangelho, em vez de ler o evangelho, de praticar esse evangelho, de viver esse evangelho, de meditar na lei do Senhor dia e noite, para se fortalecer. Porque a Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Ele não está sujeito a esse tipo de fábulas que andam ensinando por aí. É o evangelho coach. É o evangelho da satisfação. Que evangelho é esse? As pessoas estão brincando. Eu achava que as pessoas iam se aproximar mais de Deus diante dessa pandemia, mas está acontecendo diferente. O contrário. As pessoas estão em busca de milagres, supostos milagres. Pelo amor de Deus, vamos viver um evangelho cristocêntrico. Vamos viver um evangelho racional. Vamos buscar um evangelho racional, meus irmãos. Vamos parar com essa palhaçada de ficar buscando o sobrenatural. Você só vive do sobrenatural? E o evangelho racional? Tem pessoas que se alimentam disso, do sobrenatural. O irmão ele tem o dom da revelação, aí vai todo mundo para lá. É só abrir um ponto de pregação que tem alguém revelando alguma coisa que enche de crente atribulado e problemático. Crente atribulado e problemático.
que não está alicerçado na palavra. Estão lá para serem envolvidos por qualquer coisa que fala. E essas pessoas que vão, qualquer besteira que o camarada fala, elas acreditam. Elas perdem até o senso, a consciência de conseguir discernir os absurdos que esse camarada ou que essa camarada faz nesse movimento. Não consegue discernir, não tem senso crítico nenhum. Sabe por quê? Porque não está alicerçado na palavra. Mas nós, irmãos, como diz lá em 1 Pedro 2,9, mas nós, os salvos, aqueles que vivem, aqueles que se alimentam aqui, ó, todos os dias da palavra genuína, ele diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É isso que eu estou fazendo. Eu, como raça eleita, eu preciso praticar, eu preciso viver e denunciar esse tipo de comportamento no meio das nossas igrejas, no meio do povo de Deus. O povo precisa voltar à centralidade das Escrituras. Lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Muitas pessoas são enganadas porque não manejam bem a palavra da verdade. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não conseguem discernir o que é de Deus, ou o que é diabo, ou o que é charlatanismo. As pessoas não conseguem compreender isso aí. O que é realmente uma pessoa endemoniada, o que é picareta, fazendo personagem, entendeu? O que é uma revelação de Deus ou o que é uma revelação humana, não consegue perder totalmente o senso. São pessoas muito fáceis de ser manipuladas. É por isso que tem muita gente enriquecendo aí no meio da igreja, usando essas técnicas, esse tipo de manipulação para direcionar essas pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Ou seja, arrancar o dinheiro dessas pessoas, alimentar o desejo dessas pessoas do sobrenatural todos os dias, para que ela fique presa ali, ó, aquele movimento, aquela seita. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Enquanto aqui, ó, em Apocalipse vai dizer, versículo 3, capítulo 1, 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Lá em Tito, meus irmãos, no capítulo 2, versículo número 11 ao 13, diz assim, ó, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, ou seja, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbrio, meus irmãos, sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um dos apóstolos que mais lutou contra isso, com essas crendices, com esse sincretismo religioso dentro da igreja. E no momento de pandemia, esse momento de sofrimento, as pessoas, ao invés de se alicerçar na palavra, estão indo atrás desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses falsos evangelistas, desses charlatões que estão aí, ó, usando a internet para manipular as pessoas. E continuam manipulando de todas as formas. Continuam manipulando. Mas nós precisamos, ler mais isso aqui, ó. O evangelho é muito simples. É simplicidade. Lembrando que nós precisamos viver um evangelho racional. Não é o evangelho sobrenatural. O sobrenatural Jesus já fez. Foi nos dar salvação. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sobrenatural. Porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes veio na figura humana, se tornando homem, e foi reconhecido na figura humana.
Diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou de sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o sobrenatural que nós precisamos crer, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que possamos verdadeiramente ter isso aqui como nosso manual de regra e fé, e não ficar preso a crendices, a revelações, ao sobrenatural, mas sim ao evangelho racional. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.